even though the wind may blow. Troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers you will find in Jesus. He's gonna let you know. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees. Os salmos são canções que era usado pelo povo de Deus no Velho Testamento. E muitos desses salmos eram experiência vivida por aquele povo. E nós estamos falando, na ACE sobre louvor, adoração, na verdade. Estamos aprendendo. Obrigado, o Ministério de Adoração, por nos ensinar nessa manhã, a um pouco mais a adorarmos a Deus. E nós estamos olhando para alguns salmos e tentando tirar algumas lições vividas por eles e tentando aplicar à nossa vida. O pano de fundo, provavelmente, que a maioria das pessoas concordam, aquelas pessoas que passam muito tempo estudando o contexto histórico dos Salmos, é que esse acontecimento, ou o pano de fundo, tem a ver com a época de um império chamado os Assírios. Um império muito poderoso na época. Eu não coloquei um mapa aqui, mas eu vou falar algumas coisas, talvez, você vai olhar para um mapa aqui eu falando. E você vai ver que o norte é a parte de cima e o sul a parte de baixo, tá certo? E era um período que os assírios eram um povo poderoso, um reino poderoso na época, que dominava, que tinha um exército poderoso, esse era o pano de fundo, e esse exército vinha conquistando os povos. Eles conquistaram já a parte do norte de cima, a parte de cima provavelmente já havia caído aos seus domínios. Era uma época em que a parte do norte, a parte do sul, viviam sob a opressão desse império. E eles pagavam impostos para esse império. Até que, lá no sul, Deus levanta um rei chamado Ezequias. E Ezequias diz, não vou mais pagar imposto a esse império, os assírios. E com isso, os assírios, esse reino poderoso que queria dominar o mundo na época, eles tinham um alvo, porque o grande inimigo deles era o reino do Egito, que está lá embaixo, talvez no final lá. E eles saem em marcha, querendo conquistar o Egito, mas para passar no Egito, eles tinham que passar lá em Judá. Eles tinham que passar em Jerusalém. Era caminho para o Egito. E eles tinham que conquistar aquele povo de Deus que estava ali em Jerusalém, naquela região. E é interessante porque o exército dos assírios, eles tinham, mais ou menos nessa época, em torno de 200 mil soldados. Imagine que exército poderoso, um exército capacitado. E eles vão em marcha contra o povo de Deus. E eles acampam próximo de Jerusalém. E Senaqueribe, que era o seu líder, ele manda um recado para Ezequias. E ele, provavelmente, nessa marcha, já tinha conquistado mais de 40 cidades em torno de Jerusalém.
E ele manda o recado dizendo: vocês são os próximos. Os próximos são vocês. Nós vamos invadir e vamos conquistar vocês. Então imagine como o povo de Deus estava. Um exército poderoso, que vinha destruindo tudo ao seu redor, estava chegando, e o povo de Deus estava lá, assustado. Imagine como aquele povo estava. E o povo está lá, esperando. E o exército chega e acampa fora dos muros de Jerusalém, está se preparando para atacar o povo. Eu começo a imaginar o sofrimento, a angústia daquele povo. Um exército tão forte, tão poderoso, estava ali às portas. Imagine os problemas, as dificuldades daquele povo. Eles eram uma presa fácil para esse exército tão poderoso. Mas sabe, irmãos, que coisa impressionante. O dia amanhece e Deus, ele vai mandar um anjo. E esse anjo, ele age de uma maneira tão poderosa contra aquele exército que ia destruir o povo de Deus, que aquele exército é totalmente destruído. Deus só poupa alguns daqueles. O seu líder, seu comandante, e alguns deles voltam. É poupado. Mas a sua grande maioria são destruídos pelo anjo de Deus. E Deus dá um grande livramento para aquele povo. Deus mostra o quanto ele é poderoso para o seu povo. Provavelmente o seu povo estava ali tremendo de medo, assustado. Talvez o povo olhava e não via saída. Mas Deus estava dizendo, né? Eu estou no controle da situação. Eu estou no controle do meu povo. Não tema. Fique tranquilo. E pela manhã, 185 mil inimigos estavam no chão, mortos, simplesmente pela uma ação do Todo-Poderoso Deus. Amém. E aquele povo que estava assustado, com medo, sem saída, com o inimigo à porta, agora estava tranquilo e livre das mãos do inimigo. Abra comigo em Salmo 46. É um salmo conhecido, nosso. Provavelmente o pano de fundo tem a ver com essa situação, né? Isaías vai falar sobre essa situação. Nós vamos ver isso lá na história do povo de Deus, narrando essa situação. Provavelmente esse salmo foi escrito sendo contado para o povo, ou expressando a Deus essa vitória que Deus deu para o povo. E eu queria tirar para nós, nessa manhã, algumas lições para nós. Nós podemos aplicar para nós. Foram situações que aquele povo viveu naquela época, muitos anos atrás, vitória que Deus deu para aquele povo, que pode animar seu coração, trazer confiança para o seu coração, para que você e eu possamos sair daqui confiantes, na esperança, na certeza de que Deus está no controle da sua vida, da minha vida. Deus está no controle. E sabe, irmãos, tem coisas que esse povo, eles ficaram incapazes de fazer para que a mão de Deus agisse. E tem coisas que eu e você somos incapazes de fazer para mudar situações. Porque só Deus pode mudar. Só a ação de Deus. Tem coisas que eu não posso fazer nada. Eu sou limitado, sou incapaz. Mas o Todo-Poderoso
Ele pode todas as coisas. E tem coisas que eu preciso parar para que Deus possa agir. E nesse salmo, nós podemos tirar algumas lições. A primeira lição já foi falado bastante nessa manhã, hoje, né? Vocês viram os irmãos sempre falando. Se você olha no verso 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então imagina aqueles habitantes de Jerusalém desesperados, sem esperança. Mas Deus estava dizendo: eu sou o socorro de vocês. Eu sou o socorro. E sabe, irmãos, em momentos de dificuldades na nossa vida, em situações assim, nós não temos para onde ir. Nós não temos onde buscar socorro. E é interessante que para aquelas pessoas, agora, depois do acontecimento, o salmista está dizendo, está declarando, está expressando, né? Deus é o nosso socorro. Qualquer que seja a situação ou os fatos, por piores que sejam, nós precisamos entender que Deus é o nosso socorro. Deus é a nossa fortaleza. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos passando por momentos ruins da nossa vida, o que mais nós precisamos? Não é um lugar de aconchego, um lugar que nós nos sentimos protegidos, confortáveis. Nesse lugar que nós precisamos. Às vezes nós não queremos ouvir nada. Nós não queremos respostas. Não queremos alguém falando no nosso ouvido. Muitas vezes nós queremos esse lugar onde nós nos sentimos protegidos. E é interessante que o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, aquele lugar de segurança, aquele lugar que você se sente realmente protegido de tudo. E Deus é esse lugar quando nós estamos aflitos. Eu sei que muitas vezes nós procuramos tantas coisas. Eu imagino esse povo lá, por trás daqueles muros, angustiado, angústia, sem dormir, pensando, né? Estamos mortos, não tem o que fazer. E Deus estava lá dizendo: eu estou no controle. Eu sou o porto seguro de vocês. Vocês precisam confiar em mim. Mas imagina o desespero, porque o inimigo era feroz. O inimigo vinha destruindo tudo. E o povo estava assustado. Mas Deus estava no controle. Eu fico pensando, sabe, aquele povo, naquele contexto, na época, a gente não entende bem isso olhando, né? Nossas cidades, é fácil de entrar. Mas naquela época, entrar em uma cidade não era tão fácil como é hoje. Porque as cidades tinham muros ao redor. E o muro significava, muitas vezes, ou para muitas cidades, uma proteção, dependendo do muro. A cidade era protegida, era uma fortaleza. Os moradores se sentiam seguros por causa daquele muro. Imagine o povo de Deus, talvez pensando: esses inimigos são poderosos, mas olha nosso muro, olha nossas muralhas. Nós estamos seguros, deixa eles... Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, será que Deus muitas vezes não destrói nossos muros para que nós possamos enxergar que Ele é o nosso refúgio e fortaleza? Quais são os nossos muros? Quais são os seus muros, suas muralhas? Muitas pessoas colocam como suas muralhas sua família. Seu marido, né? Meu marido é minha fortaleza, é o meu refúgio. Meu emprego, sabe, é tudo. E etc, né? A gente poderia nomear tantas coisas aqui que são o nosso refúgio, ou a nossa fortaleza, nossa muralha. E muitas vezes, Deus tira esse muro. O muro cai por terra.
muitas vezes é para a gente reconhecer que tem que ser Deus o nosso refúgio. A nosso socorro. Porque muitas vezes a nossa confiança, o nosso alvo, o nosso foco está numa direção errada. Deus tem chamado um povo para ser dependente dele, para confiar nele, para depender dele. E nós precisamos entender isso. Marido, família, esposa, emprego, e etc, etc. São coisas importantes? São importantes. Nós precisamos dar valor? Sim, precisamos dar valor. Mas nada tem mais valor, ou deve ter mais valor na minha vida ou na sua vida, do que Deus. Porque quando eu dou mais valor a outras coisas do que Deus, Ele vai tirar esse muro da minha vida. Esse muro vai cair, para que eu possa reconhecer que Ele é Deus. Se você percebe, a primeira palavra que Ele usa é Deus, né? E eu fui olhar nessa tradução, né? Na tradução do hebraico, Elohim ou Elohim, o nome mais antigo, né? Segundo o hebraico, em toda a história do povo judeu. E é interessante porque esse nome, ele se dirige a Deus e ele significa o poderoso, o grandioso Deus. E esse nome, quando se refere a Deus, você pode olhar para a história, você pode ir até onde a sua mente alcança. Lá atrás na história, é o grandioso Deus. Aí você pode olhar para o presente, o mais que você consegue, Ele é o grandioso Deus. E se você quiser olhar para o seu futuro, aonde você consegue se ver no futuro, Ele é o grandioso Deus. Por isso que nós precisamos confiar, colocar a nossa muralha na mão ou nas mãos desse grandioso Deus. Sabe? Precisamos confiar que Ele é poderoso. A palavra refúgio refere-se a um esconderijo, né? Um lugar seguro, protegido. E quando nós entendemos que Ele é o refúgio, esse lugar seguro, protegido, isso me faz lembrar, eu li recentemente um grupo que fizeram desses passeios numa embarcação e eles enfrentaram um momento no mar que estava muito agitado e tinha um grupo lá de idosos que eles estavam meio assustados e de repente eles olharam lá no barco e viram uma criança brincando. Enquanto todo mundo estava assustado, né, a água estava batendo forte no barco, tinha uma criança tranquila, brincando, e aí um dos velhinhos lá foi na criança e perguntou, e a criança estava próximo, né, do final do barco, e ele disse, é melhor você sair daí, você não está com medo, né, o barco se mexendo, essa agitação da água, né? E a criança disse, não estou com medo. Mas por que você não está com medo? Todo mundo está com medo, você não está com medo, né? E a criança falou, eu não estou com medo, mas fique tranquilo, porque quem está no controle do barco é meu pai. E sabe, quando nós reconhecemos que Deus é o nosso refúgio, né? Que é nosso pai que está no controle, aí nós somos como essas crianças aí, né? Aí a gente sabe, se Deus está no controle, você vai temer o quê? Né? Nós vamos ser como os discípulos lá no barco, assustados, com medo. Se Ele está no controle, se Ele está no barco, Ele está dirigindo, nós vamos temer o quê? O que é que pode nos acontecer? Se Deus está no controle, nós precisamos confiar em Deus.
A outra palavra, né, que o salmista usa é fortaleza. Refúgio diz respeito à proteção defensiva, né? Você está protegido. Fortaleza diz respeito à proteção ofensiva. Ele capacita, ele ajuda você a enfrentar a situação. Ele protege você e ele ajuda, capacita você para enfrentar a situação que você está vivendo. É interessante isso, porque se nós formos olhar o verso 2 e 3, são situações que assustam. Ele vai falar. E é interessante porque quando ele é o nosso refúgio, nós vencemos o medo. Porque olha, quantas coisas têm causado medo hoje. Temos medo de quase tudo, pânico. Talvez seja a coisa que mais assusta as pessoas, que fazem ir no médico, ou que os profissionais ganham dinheiro hoje. Nós somos uma geração em pânico, com medo, fobia, medo das coisas. Mas olha o versículo 2 e 3, o salmista está dizendo, quando nós entendemos essa proteção, essa fortaleza, capacitação para enfrentar as coisas, a gente joga fora, a gente vence. Nós sentimos medos, passamos por momentos de medo, mas nós vencemos. Nós vencemos o medo, porque Ele está conosco. Agora, pare e pense comigo, aquele povo judeu, por trás do muro, todo mundo tremendo, assustado, um exército enorme, poderoso, o que faremos? E Deus está dizendo, olha, ei, olha lá por trás do muro, olha os cadáveres, estão todos no chão, olha lá, para com medo, olha o que eu já fiz, eu estou no controle. Mas talvez o povo ainda estava assustado, com medo até de olhar. Mas Deus já tinha dado a vitória. Amém. Então nós precisamos, irmãos, vença o medo. Vença o medo. Reconheça o refúgio de Deus. E olhe como Ele pode ajudar você a vencer essa situação. Verso 8 a 11. Se Deus é o nosso refúgio, sabe o que é que vai acontecer conosco? Vamos ver lá, versículo 8 a 11. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Pare de lutar. Eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre de guerra. Então veja as coisas que vai acontecer. Deus ele começa a falar sobre o seu sentimento de refúgio. Versículo 8 e 9. E no 9, né, ele diz, ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Ou seja, quais são as guerras, né? Ele estava dizendo para aquele povo, eu cesso a guerra. Havia aquela guerra entre o povo assírio e o povo de Deus. Eu paro, eu dou fim à guerra. Mas vamos pensar em nossas guerras. Quais são as guerras que nós estamos vivendo? Guerra conosco mesmo, dentro. Guerra nos nossos relacionamentos, estamos brigando, marido e mulher, filhos, amigos. Estamos vivendo em guerras, não sabemos como lidar. Deus pode ser a solução para a guerra. Ele pode parar a guerra. Ele pode parar a guerra. Ele parou essa guerra. Ele deu fim ao inimigo. No contexto aqui, ou no pano de fundo, o inimigo era os assírios. Qual é o inimigo da guerra que você está lutando? Ele pode dar fim a essa guerra. Ele pode colocar fim. Seja de relacionamentos, seja uma guerra interior, seja uma guerra com o pecado,
seja uma guerra com o mundo, Deus pode dar fim. É só se voltar para Ele. É só fazer aquilo que o agrada. É só buscar na sua palavra a solução para essa guerra. E Ele vai dar fim. Ele vai trazer solução para isso. É só obedecer aquilo que Ele ensina na sua palavra. E a guerra vai cessar. No versículo 11 ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, ele repete aquela palavra. Não é? O Deus de Jacó. Quem era Jacó? Aí você pode pensar, mas será que Deus é meu refúgio? Se você me conhecesse, vai estudar a história de Jacó. Quem era Jacó? Mas é o Deus de Jacó. Jacó não era perfeito. Jacó teve as suas falhas. Mas ele é o Deus de Jacó. Né? Que foi sinônimo do povo de Israel. O Deus de Jacó. O Senhor dos exércitos. Ele não é senhor de um exército assírio, judeu, humano. Mas ele é o Senhor dos exércitos celestiais. Imagine que poder ele tem para solucionar qualquer situação da minha vida, da sua vida. O último versículo eu queria ler para a gente parar. Porque, sabe, irmãos, muitas vezes a nossa tendência é querer dar um passo na frente de Deus. Enfrentamos situações, medos, etc. E nós queremos sempre dar um passo na frente. Queremos sempre estar agindo, né? Por quê? Porque nós fomos ensinados desde criança que nós temos que lutar, que agir, não é? Vivemos numa sociedade que você não pode parar. Por isso que nós ficamos velhos, estressados, doentes. Por quê? Porque não aprendemos a parar. Nem para ter um relacionamento com Deus. Deixa, né? Fica só calado. A gente não consegue. Eu participei, eu e Mauro, né, recentemente, de um evento onde a gente tira tempo com Deus. E ali a gente lê uma passagem e fica quieto lá naquela passagem. E aí o professor ele falou assim: na hora do café, ninguém fala com ninguém. Você pega seu café e fica lá. Nossa, que coisa difícil. Muito difícil passar um tempo quieto. Por quê? A gente é acostumado a agir, tem que agir, tem que fazer mais de uma coisa, 10 coisas, uma vida agitada. Mas olha o que ele fala no versículo 10. Para, ele diz, pare. Pare tudo. E é interessante, aquietai-vos, pare. Sabeis que eu sou Deus. Pare de lutar. E é interessante que eu fui dar uma pesquisada nessa palavra, e a ideia quer dizer, solte as mãos para baixo. A ideia da palavra, pare, solte as mãos para baixo. Porque nós queremos sempre agir. Mas como é difícil soltar as mãos quando nós estamos enfrentando o inimigo. Solte as mãos. E é interessante porque quando nós estamos enfrentando o inimigo e estamos querendo agir, nós não damos espaço para Deus. Mas há momentos que nós precisamos parar para que Deus possa agir. Porque nós não damos espaço para Deus agir. Solte as mãos. Deixe Deus segurar a sua mão. Para que Ele possa agir. Lembre-se, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe, irmão. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro, get on your knees and give it time. They're the answers you will find in Jesus. He's gonna let you know. Even though the wind may blow, troubles toss you